Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, há 15 dias das nossas eleições, num dia 15 de outubro, dia do professor, dia do mestre. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que enviaram para cá inúmeras mensagens de felicitações por esse dia. E eu quero retribuir a cada um de vocês esse carinho, dizendo que todos nós, de algum modo, somos professores. Quem de nós não conta uma situação para uma pessoa que é reveladora, que inspira alguém? Quantos de nós não faz um olhar de uma criança brilhar quando a gente conta, a gente revela uma situação, a gente leva algum conhecimento? E quantos de nós nos sentimos agraciados de uma forma profunda quando a gente recebe um conhecimento, quando a gente recebe alguma informação que abre os nossos horizontes? Então, eu me sinto muito gratificado em estar aqui com vocês, estar cada vez mais compartilhando as coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, estar recebendo de vocês também pelo nosso chat, pelos comentários, porque o nosso portal ele tem essa capacidade de reunir pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, brasileiros e estrangeiros que gostam do Brasil, que vão mandando para cá suas opiniões, as suas reflexões, as suas experiências de vida, o que faz o nosso portal ser esse espaço aqui que está crescendo de uma forma muito bacana, muito gratificante. Então, eu fiz essa abertura aqui hoje com vocês, que eu não podia deixar de fazer, mas temos assuntos hoje muito sérios, A começar pelo que nós vimos hoje nas campanhas eleitorais nas televisões. Quem é que se lembrou do Dia do Mestre? Vocês acham que a campanha de Bolsonaro se lembrou desse dia? Houve alguma menção sobre a educação, sobre o Dia do Professor, sobre o que fez esse governo? Ele conseguiu explicar porque esse governo já teve 5 ministros da educação e nós vimos a educação no nosso país em frangalhos? Ou será que tem um único brasileiro que pode dizer que a educação pública, comandada pelo governo federal, teve alguma coisa positiva, além das falcatruas que a gente viu o tempo todo como coisas absolutamente negativas? Inclusive os depoimentos de ex-ministros da educação do próprio governo Bolsonaro, que mostram que se tem uma coisa que no Brasil não tem no governo Bolsonaro, é uma política de educação. Pois bem, vou falar com vocês sobre os últimos acontecimentos, a repercussão do nosso encontro mais cedo aqui, onde eu falei de um tema muito sério, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a nos conhecer. Você que é muito bem-vindo, se inscreva, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários. São formas de você atuar também nesse processo político aqui do nosso país. Participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5 horas e 5 e meia. Você vai interagir com as pessoas aqui no nosso portal. E se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que está crescendo de uma forma muito bacana também. Quero agradecer a cada um de vocês que estão incentivando, estão cada vez mais engajados aqui no nosso portal. Então, vamos embora. Gente, tem muitas notícias aqui desse sábado, dia 15, dia do professor. Tem algumas matérias que são muito distorcidas, tá? Tem uma aqui no estado de São Paulo que coloca essa perspectiva sobre o processo eleitoral aqui no Brasil. Jogo sujo de Lula e Bolsonaro supera fome, desemprego e inflação nas redes. Olha só, o jogo sujo não começou com a campanha do ex-presidente Lula. Desde sempre nós estamos vendo aqui ser gestado esse monstro, esse polvo maligno que se converteu o governo Bolsonaro, ao longo desses anos todos, porque nós não tivemos a oposição esclarecedora dos grandes veículos de comunicação. O monstro foi se nutrindo, ele foi ficando cada vez mais tóxico, cada vez mais perigoso e cada vez mais ele foi empoderando a ignorância, foi empoderando a violência e a virulência de uma maneira geral. Evidentemente, como isso já vem sendo uma característica desse governo, dessa gente que se acoplou ao governo Bolsonaro, evidentemente, quando chega o momento de uma campanha eleitoral, não tem como algumas situações não serem rebatidas na mesma proporção e na mesma intensidade. E deve continuar a ser assim. Não se pode escutar, ver uma coisa absolutamente falsa, o arremesso da campanha eleitoral para o lixo da sanidade de uma maneira geral e não haver nenhum tipo de contraposição. Hoje no programa do Bolsonaro, ele não utilizou 5 minutos e alguns segundos que estavam previstos. Certamente porque a aberração que estava inaugurando o programa do Bolsonaro foi retirada do ar. Aqui ele acusava o Lula de querer matar as crianças no ventre das suas mães. Gente, é um negócio assim, absolutamente inclassificável, E o que a gente pode esperar de um presidente
que está em exercício, que tem esse tipo de caráter e que tipo de gente que ele consegue reunir ao seu redor. A gente não vai ter um criminoso reunindo pessoas éticas, pessoas com princípios, pessoas cordatas, educadas, não. Quando você tem um gangster comandando uma instituição, o que você pode esperar abaixo dessa figura são pessoas piores do que ele, né? Bom, isso aí são apenas algumas questões para a gente chegar aqui em algumas conclusões, né? O Bolsonaro deu uma declaração que mostra quem é a figura, né? Se ele possui de fato alguma alma, né? Alma e caráter. Alguém viu alguma criança morrer de Covid? Pergunta Bolsonaro. Então, ele, nessa entrevista que ele deu ontem no podcast, ele disse que estavam morrendo muito mais crianças de bicicleta, tombo de bicicleta. As crianças quebravam a cabeça, iam para o hospital e, ao invés de serem diagnosticadas como uma morte ali por um acidente, não, colocavam Covid. Então, é uma pessoa que continua a negar o desastre que foi o governo dele, nesse particular, inclusive pisotear em cima dos pais, né, que perderam seus filhos. Foram quase 1.800 casais, né, famílias que perderam crianças abaixo de 5 anos. E vai esse monstro e diz que as crianças estavam morrendo de acidente de bicicleta. Então, gente, nós todos nos chocamos com algumas pessoas que a gente conhece que dizem que vão votar em Bolsonaro. Existem várias razões, vários grupos, né? Você tem aquelas pessoas que são antipetistas, anti-esquerdistas, anticomunistas, antilulistas e que votam em qualquer coisa que não seja a campanha do ex-presidente Lula. A gente tem esse grupo. A gente tem um grupo de pessoas que estão sendo conduzidas por falsos líderes religiosos, que estão fazendo a expropriação da religião para fins políticos, vigaristas da fé. E a gente tem também um outro grupo, esse não, um grupo mais fundamentalista, um grupo que se conecta com o Bolsonaro e que defende as mesmas coisas de Bolsonaro. E aí fica complicado. Até uma pessoa que anda desinformada, distraída, a gente até vai relevar, né? A pessoa escuta dizer, mas uma pessoa que defende as coisas que Bolsonaro defende, aí a gente tem que rever, inclusive, o relacionamento nosso com esse tipo de pessoa. Se é da nossa família, a gente vai ter que não conversar mais. Fica um negócio complicado. Porque como é que você defende uma pessoa que se identifica com a tortura? Você se identifica com uma pessoa que defende o preconceito, que defende o racismo, que defende a homofobia. É complicado, que defende a exclusão de pessoas que pensam diferente delas. Então, é muito complicado e esse é um grupo que está intratável do ponto de vista político e do ponto de vista psicanalítico e psiquiátrico, vão precisar passar por um período grande de desintoxicação das suas almas, né? Isso assusta muito a gente. Por mais que a gente tenta conversar com as pessoas, elas não conseguem compreender a profundidade desse significado de alguém que se identifica com uma figura tão malévola quanto o presidente da República. E ele não tem o que dizer, né? Quando a gente vai vendo as notícias, são essas aqui, ó. Se a educação não melhorou nada no governo Bolsonaro, a gente tem essa informação aqui. Brasil mais pobre, classes D e E representam hoje 55,4% da população. Há 10 anos eram 48,7%. Sendo que no começo do governo Bolsonaro era 51,3% e passou para 55,4%. Ou seja, o Brasil ficou mais pobre. Não existe bolsonarista de classe E e D que tenha melhorado na vida, a não ser que sejam situações muito excepcionais. 80% do povo brasileiro está encalacrado com o banco, está ali no Serasa, está com o nome na praça. Então, tem muitas pessoas que não estão associando, que a sua vida está piorando em função de não termos um governo aqui no Brasil. Então, a pessoa fica preocupada com o comunista, com Cuba, com Venezuela, com a pregação falsa de família que Bolsonaro faz, de Deus falsa que Bolsonaro faz, e aí acabam sendo fisgadas por esse tipo de estratégia. E a gente vai vendo que a ideologia bolsonarista vai provocando esse tipo de situação aqui. Ó. Se esses policiais forem depor hoje, esses que mataram o Genivaldo lá, Santos Jesus, os policiais rodoviários federais, Genivaldo, policiais rodoviários vão para a cadeia. Vão ficar muito tempo na cadeia, não tem escapatória não. Tortura com homicídio no final. Essas pessoas foram estimuladas por esse tipo de pensamento inspirados ali pelo presidente da República atual. A gente vai vendo essas coisas que eu comentei com vocês mais cedo, né? O Onyx Lorenzoni não querendo apertar a mão do Eduardo Leite, candidato ao governo do Rio Grande do Sul, porque ele é gay. Então, isso ficou sendo normalizado por esse tipo de gente. Aí vamos relembrar aqui algumas situações. Eu passei hoje de manhã cedo, já mandei lá para a campanha do ex-presidente Lula, né, para as pessoas que eu tenho contato, para baterem firme nessa história.
de quem é que se identifica com essa criatura, com esse tipo de coisa que ele falou e nunca retirou o que ele disse. Vamos relembrar aqui, se você não viu o programa mais cedo, vamos acompanhar aqui, mais uma vez. Querer até ir pra porrada não é o caso. Dar porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável da CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Ele merecia isso, pau de arara, tortura, né? Funciona. Eu sou favorável Funciona! Pau de arara funciona. Ele está dizendo, eu sou favorável à tortura. à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. O povo é favorável a isso também? O povo é favorável. Gente, se nós temos pessoas que se identificam com isso, olha, a gente tem que se afastar dessas pessoas, que é o pau de arara que o Bolsonaro está dizendo, né? Defendendo na CPI. Mas ele defende para as pessoas que são dele, próximas dele, ou só para os outros também, né? De qualquer maneira, gente, é a aberração das aberrações. Aí, se a gente esmiuçar um pouco esse assunto, a gente vai pegar as diversas formas, né, de se viciar uma pessoa, como, né, nessa aqui que é conhecida como a cadeira do dragão, dando choque, enfim. Eu não vou entrar em detalhes aqui, gente, porque são detalhes muito terríveis, macabros, mas para o Bolsonaro são assuntos triviais. O que aconteceu com os negros aqui no nosso país, na época da escravidão, a tortura. Pois é, você é favorável a isso, presidente? Você que apoia o Bolsonaro? É normal isso aí? Isso é coisa de uma pessoa que tem alma, de um católico, de um cristão, de um evangélico? Pois bem, né? E a gente pode ir mais, né? Se a gente for para a Igreja Católica, gente, São Lourenço foi torturado, né? Foi colocado aqui numa grelha, né? Porque não quis negar o cristianismo. Então foi ser viciado, foi torturado e foi martirizado. Jesus, né? Não precisa dizer que Jesus... As pessoas se esquecem disso. Jesus não foi crucificado, que já por si só já é uma forma cruel de se matar uma pessoa, como foi na época em que ele viveu, né? Mas até chegar-se a esse momento da execução, ele foi absolutamente ser viciado, torturado. Então, como é que um católico, alguém que se diz religioso, pode, ainda que remotamente, justificar esse mesmo tipo de situação que aconteceu dentro das religiões, dentro desse universo, como sendo uma coisa natural para ser praticada por alguém em alguma circunstância? Gente, é muito complicado alguém que defende isso, né? São Sebastião, torturado também, é o santo padroeiro dos gays aqui no Brasil, né? Enfim, só para, já que a gente falou do Eduardo Leite, né? E aí, se a gente for falar de outras questões, a gente vai... O Gregório Bezerra, um ancião, um senhor idoso, foi torturado logo no primeiro dia da ditadura militar de 64, em praça pública, foi exibido pelas TVs à época, foi obrigado a pisar em líquido de bateria que tinha ácido sulfúrico e caminhar em cima de brita. As dores foram lancinantes. Então, é isso que a gente pode achar normal. Vamos pegar outro santo aqui. Santa Luzia também foi torturada, foi levada a um prostíbulo, foi de todas as formas, né, cortada e até ser assassinada também. Enfim, por negar também de não se submeter a dizer que não era cristã, né? E aí tem o Vladimir Herzog também, todo mundo já ouviu falar a história dele também, que foi torturado e se apresentou esse tipo de cena aqui, como se ele tivesse se tirado a sua própria vida, né? Temos o Tiradentes também, se a gente pode, pesquisar aqui, vai ver várias criaturas que passaram por agruras aqui no nosso país, de todas as formas e fora do nosso país. Então, se alguém defende isso, é bom te esclarecer, amigo, você defende isso? Olha só, eu não quero mais papo com você não, você tá meio adoecido da sua alma, tá? Pois bem, e no dia do professor, o programa do Bolsonaro tirou do ar, tirou do ar aquela coisa relacionada ao aborto, né? Deve ter tido uma ação judicial, ainda não sei, a campanha do Lula deve ter conseguido tirar, mas aí vem o show de hipocrisia, né, da campanha do Bolsonaro. Vamos lá. Para mim é a família brasileira. Ele representa o Brasil que eu quero para mim. Ele fala assim, ele defende a família brasileira. Aí vai o programa do Bolsonaro. Minha senhora, resta saber o seguinte, qual família que a senhora está falando? A família 01 do Bolsonaro, que foi dissolvida, a família 02 do Bolsonaro, que foi dissolvida, ou a família 03 de Bolsonaro? De qual família que a senhora está falando exatamente? Eu queria saber, tem essa curiosidade, né? Os filhos e para meus netos. Tudo na vida da gente é a família, gira em torno da família. É mesmo, né? Aí vem a cena patética que eu não vou colocar para vocês de novo, a forçação de barra do Bolsonaro fingindo um choro, coisa de vigarista, né? De estelionatário, vamos falar a verdade, né? Alguém que tem princípios
não faz uma coisa dessa. Mas essa gente não tem princípios. E aí eu quero mandar os parabéns aqui para a campanha do ex-presidente Lula, porque eles bateram firme hoje no horário. Bateram firme. Nunca andou certo. Foi a pancada, foi... exemplo para os brasileiros. A minha especialidade é matar. Sua família é conhecida pela proximidade com milicianos e assassinos de aluguel. Alguns são bandidos, sim, são bandidos. A propaganda pegou firme nessa história aqui, revelando algumas situações do Bolsonaro. Evidentemente, elas não vão ter muito êxito, né? Para as pessoas que já estão naquele grupo, no grupo que já foi convertido por esse germe do mal. Mas para as pessoas que ainda têm alguma humanidade, essas pessoas podem eventualmente relevarem, né, o seu voto no segundo turno. Achei muito bacana a parte da campanha do Lula aqui, onde ele fala das pessoas que foram para a universidade. O quanto eu me emociono quando eu encontro. E mostrou uma cena real aqui de uma senhora que tinha as 4 filhas, né, que eram ambulantes e foram para a universidade. Muito interessante esse trecho aqui. Isso me deixa, como eu sou chorão. Gente, então, é isso que estava faltando, tá? Que eu acho que tem que explorar mais na campanha do ex-presidente Lula. É o Fala Povo, depoimento das pessoas de carne e osso, falando da realidade do nosso país. E colocando também para perguntar para as pessoas, exibir essas falas do Bolsonaro e perguntar para as pessoas do povo, o que você acha de uma pessoa que defende tortura? Você sabe o que é tortura? Você sabe quem morreu de tortura aqui no Brasil? Você acha que o Estado pode torturar? Alguém pode torturar algum ser humano em algumas circunstâncias aqui no nosso país? Mas bem, são situações que revelam aquilo que muitas pessoas não perceberam, né? Mas se depender de nós aqui, nós vamos continuar a jogar luzes sobre essas questões. Gente, mais uma vez, um grande abraço, obrigado pelo carinho de todos e até o nosso próximo encontro. Vamos seguir em frente. Tchau.